Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. A graça e a paz, amada igreja. Momento de edificação da Igreja Batista Nacional de Pimenta Bueno. O Senhor providenciará. Em Gênesis 22, verso 14, diz o seguinte: Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jireh, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Muitas vezes ficamos aflitos em relação a questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, as finanças, as decisões, o que fazer, o que deixar de fazer, como prosseguir. Muitas vezes planejamos e replanejamos etapa por etapa as questões das nossas vidas. Mas o que planejamos não sai igual ao que havíamos planejado na maioria das vezes ou da maneira como imaginávamos. Abraão aqui, nesse contexto bíblico, vemos que ele passou por uma situação muito difícil com seu filho Isaque e foi convidado a levar seu filho e sacrificá-lo em uma montanha. Sem hesitar, Abraão obedeceu e levou Isaque até o local designado. Essa jornada de 3 dias deu a Abraão tempo suficiente para mudar de ideia, mas isso não aconteceu. Abraão não mudou de ideia. Ele fez conforme Deus havia ordenado que ele fizesse com seu filho Isaque. Em certo momento, no contexto bíblico, Isaque pergunta ao seu pai: aonde está o cordeiro que vamos sacrificar, pai? E Abraão responde: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. E eu me pergunto, como estava a ansiedade de Abraão, pois conforme ele dava os nós em Isaque, conforme ele amarrava seu filho no altar, conforme cada centímetro que ele erguia a sua faca, será como é que estava o coração de Abraão? Pois era seu filho Isaque. Mas, conforme vai passando o contexto bíblico, vemos que em determinado momento há um alívio, e deve ter sido um alívio muito grande para Abraão quando o anjo o deteve em relação a sacrificar seu próprio filho. Deus realmente providenciou um sacrifício, um carneiro preso em um arbusto. O Senhor testou a fé de Abraão, que provou ser fiel, e na hora certa, no último segundo, Deus providenciou o livramento do seu filho Isaque. Deus estará e proverá a sua necessidade, a sua ansiedade, claro, no momento certo. Que Deus possa estar provendo na sua vida abundantemente as bênçãos dele. Em nome de Jesus. Amém.